Observe as palavras do Senhor Jesus quando ele esteve aqui no mundo. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Ser mal compreendido é algo que a maioria das pessoas detesta ardentemente. A pessoa tem boas intenções e, no entanto, o que faz é mal interpretada, como se fosse para o mal. Ela faz algo em amor, mas é interpretada de modo oposto. Há muitas coisas no mundo que irritam as pessoas, e o serem mal compreendidas certamente é uma delas. Contudo, eu desejo falar-lhes acerca daquele que é o mais mal compreendido pelo mundo inteiro. E esta pessoa é o próprio Deus. Alguns dias atrás, li nos jornais a história de um idoso pastor que recentemente encontrou um jovem na rua que lhe disse. O jovem disse: ai de mim, encontro-me numa circunstância por demais infeliz. Ao falar, lágrimas corriam-lhe pelo rosto, pela face dele. O que é? Perguntou o pastor. O jovem respondeu: é terrível demais. Continuando a chorar. Depois de mais algumas perguntas, o jovem tirou uma carta do bolso, dizendo: esta carta me foi enviada por um advogado. Você a leu? Perguntou o pastor. Não ouso lê-la, pois algo terrível deve ter acontecido, respondeu o jovem. Por que você não a lê para ficar sabendo o que diz? Disse o pastor, perguntou o pastor. O jovem respondeu: cartas de advogados nunca trazem boas notícias. Sempre dão azar. De resto, não gosto de receber carta de advogados. Disse então o pastor: permita-me que a leia para você. Está bem, respondeu o jovem. O pastor abriu a carta e, depois de lê-la, perguntou ao jovem se de fato ele não tinha lido a carta. Recebendo a resposta afirmativa, o pastor lhe disse: esta carta, mandada por um advogado, é para notificá-lo de que um dos seus parentes faleceu e deixou-lhe parte da sua herança. O testamento está em certo lugar onde você pode ir e reivindicar mais de $20.000 em herança. Deixe-me observar aqui que nossa atitude para com Deus não é nada diferente da do jovem para com o advogado. No instante que ele ouviu a palavra, no instante em que ouvimos a palavra Deus, imediatamente tornamos infelizes e nos sentimos mal, como se acreditássemos que esse Deus fosse alguém que não tivesse nenhum pensamento bom para com os homens. Assim, temos dois grupos de pessoas no mundo: o que já ouviu falar de Deus e creu no Senhor Jesus, e o outro que ainda não creu em Deus e no Senhor Jesus. Creio ser mais do que provável que os que já creram podem testificar que antes de crerem sentiam-se incomodados até com a menção de Deus ou de Jesus, do Senhor Jesus. É provável que tenha tido a mesma reação que o jovem teve para com o advogado. Mas, ao crer de verdade, todos os crentes, sem exceção, provavelmente disseram: como gostaria de ter crido antes. A vantagem de crer no Senhor Jesus excede muito a de receber uma herança. O que Deus diz ao crente é muito melhor do que o advogado jamais poderia dizer ao jovem, pois a palavra de Deus nos diz que, ao crermos no Senhor Jesus
iremos para o céu e teremos a vida eterna, eu também ouso testificar da verdade desta afirmação. A primeira coisa que pediria de você é que não tivesse medo de ouvir falar de Deus e que também não imaginasse que o pensamento dele para com você seja para o mal. E se você me ouvir até o fim desse vídeo, reconhecerá que Deus bondoso realmente Ele é. Vários anos atrás, eu pregava o Evangelho em certo lugar, onde encontrei um rapaz a que tentei levar ele a reconhecer os seus pecados e a crer no Senhor Jesus. Ele disse: não há problema em sermos amigos, mas crer no Senhor Jesus não é bom. Da próxima vez que eu encontrei, mencionei de novo sobre o assunto da salvação e da necessidade dele aceitar o Cristo como Salvador. Ele me deu a mesma resposta. Pedi-lhe que explicasse. Tem um irmão, disse ele, que aceitou a Jesus aos 6 anos de idade, porém mais tarde ele morreu. Se eu crer no Senhor Jesus, não morrerei também como meu irmão? Isso não é bom. Como esse jovem compreendia mal a Deus, ele entendia mal o próprio coração de Deus. Pense por algum instante, que tipo de Deus pensa você que ele seja? Talvez você o conceba como um Deus carrancudo, feroz e rude, ou pode ser que você imagine como tendo prazer em ver as pessoas pecarem para que as mande para o inferno. Como é que você vê Deus? Certo dia, na casa de um parente, encontrei outro parente que tinha o grau de professor de universidade. Ao tentar persuadi-lo no assunto da salvação, a reconhecer os seus pecados, a crer no Senhor Jesus como Salvador, recebi a seguinte resposta. Ele disse: o seu Deus é mau. Ele nada tem que fazer no céu senão gastar o tempo examinando as pessoas na terra. Registra todas as coisas más que vê nos homens, depois julga-os segundo os seus registros, condenando-os ao inferno. O seu Deus, pois, não tem bom coração. Ele anota apenas as maldades dos homens e gosta de ver as pessoas irem para o inferno. Que compreensão errada é esta! Como ele interpretou mal o coração de Deus? Você pode imaginar que Deus o odeia? Que deseja condená-lo ao inferno em vez de o salvar? Mas permita-me dizer-lhe que conheço o meu Deus. Por isso desejo entregar a você uma mensagem tal que depois de ouvi-la você jamais quererá desprender-se desse Deus, desprezar esse Deus. Agora presta atenção à palavra dele, a palavra de Deus. É dito, o Senhor Jesus, o próprio Filho dele, disse, quando ele veio a este mundo, porque Deus amou o mundo. Por favor, tome note. Deus é amor. Que maravilhoso é que Deus não somente pense em você, importe-se com você, o note e tenha misericórdia de você. Ele também o ama. Vários dias atrás, andando por um parque, encontrei um ex-colega de classe, a quem tentei persuadir, também falando do Evangelho. Por mais que tentasse convencê-lo, contudo ele não se dispunha a crer. Estava a ponto de comover-me com aquilo. Pensei comigo mesmo, se tão somente ele soubesse o quanto Deus o ama. Entretanto, o que as pessoas mais interpretam mal é o amor de Deus. Você pode estar se perguntando que tipo de Deus ele é.
Ele me salvará? Pode ele salvar uma pessoa como eu? Você está, pois, cheio de dúvidas. Desejo dizer-lhe que Deus não somente tem pena de você, não somente tem cuidado de você e não somente o nota, mas que também o ama. Desde o início do tempo, a coisa mais difícil para Deus era amar os homens. Entretanto, a primeira coisa que fez depois de o homem ter pecado contra ele foi amor. Seu pensamento para com os homens é bom. Como anseia ele que os homens sejam salvos? Mas você pode nutrir a ideia de que Deus é por demais feroz e cruel e deseja que você fique longe dele. O livro de Deus, porém, declara que ele é amor. Você é pecador, contudo Deus o ama. Você está longe dele, no entanto, ele o ama. Vez após vez, Deus envia seus servos para transmitir a mensagem de amor ao homem. Por exemplo, note este versículo em Isaías. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, está falando o Senhor, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Isso está em Isaías capítulo 49, versículo 15. Quanto ele nos ama. Até mesmo exemplifica seu amor com um exemplo extremo. Note o que diz Jeremias. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isto de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes. Falando de Israel, neste caso aqui, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. É o chamado do Senhor a Israel. Jeremias capítulo 3, versículo 1. Quão desejoso Deus está de receber-nos, a nós, pecadores. Entretanto, não estamos dispostos a acreditar no fato de que Deus ama os homens. As pessoas continuamente indagam sobre como Deus poderia ser tão bom. Não obstante, devo dizer-lhe que Deus é deveras amor. Ele amou o mundo de tal maneira que finalmente concebeu um plano pelo qual ele próprio viria ao mundo como homem para que pudesse falar-nos do seu amor. O Deus da glória desceu e se tornou homem. Desceu da sua glória do céu. Que grande humilhação! Aquele que está acima de tudo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Permita-me dizer que a vida terrena do Senhor Jesus teve o propósito de expressar o coração amoroso de Deus para com os homens. Se você ler a biografia de Jesus, descobrirá que ele não é apenas um homem bom, mas o Deus do céu que se tornou homem. Antes, compreendíamos mal a Deus, pensando que ele nos odiava. Agora ele se torna homem. Como é Jesus, assim também é Deus. Em seus 33 anos na terra, o Senhor Jesus nada mais manifestou do que o coração de Deus. A maneira pelo qual ele tratou as pessoas na terra é o modo pelo qual Deus sempre nos trata. Certo dia, um leproso chegou-se ao Senhor Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A história está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 2. Você pode ler essa história ali. Teria sido fácil para o Senhor Jesus purificá-lo com uma simples palavra. No entanto, ele é dito lá, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Essas palavras estão no versículo 3 de Mateus capítulo 8. Imagine a sujeira e o mau cheiro de um leproso. Não obstante, o Senhor, estendendo a mão, o tocou,
mostrando sua infinita simpatia para com o homem. É como se o Senhor dissesse: por que não estás disposto a vir a mim? Porém, se vieres, tocar-te-ei. Em outra ocasião, trouxeram ao Senhor uma mulher apanhada no ato do adultério. Seus acusadores judeus diziam que, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até morrer. O Senhor Jesus não podia negar que ela houvesse pecado. Entretanto, seu coração não permitiu que ela fosse apedrejada. Assim, ele desafiou a multidão. Ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João capítulo 8, versículo 7. A consciência dos acusadores convenceu-os de seus próprios pecados, e um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, retiraram-se dali, ficando só o Senhor Jesus e a mulher no meio onde estava. Que lhe disse Jesus? Que disse ele à mulher? Ninguém te condenou? Foi a pergunta do Senhor. A resposta dela foi: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, João capítulo 8, versículos 10 e 11. E digo a todos os que me ouvem: Deus não os odeia, Ele os ama. Ainda em outra ocasião, um coletor de impostos chamado Mateus convidou Jesus e a muitos publicanos e pecadores para jantar em sua casa. Segundo o consenso daquele tempo, os publicanos, ou seja, os coletores de impostos, eram detestados pelo povo. Durante este período, Judá como nação estava destruída e sob o governo romano. O cidadão do país vencido que trabalhasse para aquele que havia conquistado sua gente e tratado mal seus conterrâneos era considerado deveras desprezível. Esses contemporâneos jamais se sentariam à mesa com tal pessoa. Mas o Senhor Jesus foi à casa de Mateus e lá partiu o pão com muitos publicanos, uma refeição. Ao ver isto, os fariseus disseram aos discípulos de Jesus: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Essa história está em Mateus capítulo 9, versículo 11 e os versículos ali seguintes. Começaram a discutir com eles e a criticar o Senhor. Qual foi a resposta do Senhor Jesus a essas críticas? Ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, porque eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. Percebem aqui que Jesus abriu o coração de Deus para que os homens o vissem? Talvez você pense ser um pecador tão mau que está a se perguntar se Deus o odeia. Ou pode ser que você tenha sido ladrão, adúltero, mentiroso, ou pecador lascivo. Você indaga se Deus jamais o aceitará. Entretanto, o Senhor Jesus abriu o coração de Deus para que você o visse. Ele diz-lhe que Deus o quer e que o ama. O que Jesus quer dizer é que Deus é como um médico que não tem medo dos doentes. Logo, devem os enfermos ter receio do médico? Não, não devem. Entretanto, alguns podem dizer que daqui em diante estão decididos a ser bons e que não mais perderão o controle e que não mais não mais praticarão pecados. Não obstante, em 2 ou 3 dias voltarão aos seus antigos hábitos. Alguns, portanto, poderão pensar que Deus não os ama e deseja que pereçam, mas isto não é verdade de maneira alguma. Pelo contrário, Deus os quer porque os ama. Ele espera fervorosamente que você faça o seguinte: retire o véu dos olhos a fim de ver que Deus
não tem má intenção contra você. Antes, ele o ama. Durante a Primeira Guerra Mundial, um pregador levou um jovem a Cristo. Mais tarde, esse jovem foi para Paris como era uma jovem, uma moça, foi para Paris como enfermeira da Cruz Vermelha. De alguma forma, ela caiu moralmente, separando-se de Deus. Certo dia, ela assistiu a uma reunião e aconteceu de estar pregando o mesmo pregador que a tinha levado ao Senhor. Ela pensou em dizer algo que magoasse o coração dele. Depois da pregação, ele foi cumprimentá-la. Ele disse o seguinte: vou dizer-lhe algo que o Senhor não vai gostar. Ela estava dizendo para o pregador, disse a moça, né? Agora estou muito feliz no mundo sem Jesus, sem o Senhor Jesus. O pregador respondeu: você pode estar feliz no mundo sem o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus precisa de você, precisa que você esteja feliz no céu. Esta foi a resposta do pregador. Que afirmação verdadeira! Os que conhecem a palavra de Deus podem testificar que Ele só está contente quando nos tem, que Deus só está contente quando nos tem. Isto acontece porque Ele não apenas tem piedade e cuidado de nós, Ele também nos ama. A mãe pode amar o filho, mas Deus nos ama com amor muito mais profundo. O casal pode amar um ao outro, mas Deus nos ama com amor maior. Pode ser que você jamais tenha pensado na maneira de Deus tratar as pessoas. Desejo informá-lo hoje de que Deus ama a cada um de vocês. Ora, porque Deus é amor, Ele fez duas coisas na terra. Ele sabe muito bem que o mundo não pode amá-lo, achegar-se a Ele e adorá-lo por um motivo. Todos pecaram. Os pecadores, portanto, devem perecer e ir para o inferno. Consequentemente, primeiro Deus veio ao mundo na pessoa do seu Filho e morreu por nós na cruz do Calvário, fora da cidade de Jerusalém. O Filho de Deus levou os nossos pecados para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Você muitas vezes ouve pregadores declararem que os homens pecaram, que devem ir para o inferno e que o Senhor Jesus levou nossos pecados ao morrer na cruz em nosso lugar. Você tem se indagado por que o pregador lhe entrega mensagem como esta? É porque basta a pessoa cometer um único pecado, um pecado que dure apenas um segundo, para que ele vá para o inferno. Será que você não pecou em um mês ou em um ano? É possível que você não tenha feito nada mal, nem dito nada errado? Pode ser que você, por um minuto ou até mesmo por um segundo, você deu guarida a um pensamento impróprio que nem mesmo os seus pais ou sua esposa conhece. Tal pensamento é suficiente para mandá-lo para o inferno. Compreendamos que Deus odeia o pecado com grande intensidade. Nosso entendimento humano contra os pecados mais horríveis não é para se comparar com o ódio que Deus tem, até mesmo pelo menor dos pecados. O ódio que pudéssemos ter contra todos os pecados do mundo seria muito menor do que a repugnância de Deus pelo menor de nossas mentiras. Ele sabe que os homens pecaram e só encontrou uma solução. Ele próprio deve vir ao mundo e tornar-se homem e levar o pecado do mundo na cruz. Isto ele fez, mostrando o seu coração de amor. E essa foi a primeira grande coisa que Deus realizou na terra. E mais, Deus reconhece que apesar do fato de o Senhor Jesus ter morrido por nossos pecados, ainda podemos transgredir depois de termos crido nele. Por este motivo, Deus dá o Espírito Santo, seu próprio Espírito, para habitar em nós, depois de salvos, para que possamos ter o poder de não pecar.
E essa foi a segunda grande coisa realizada por Deus, que também mostra o seu coração de amor e interesse pela humanidade. Logo, Deus oferece-nos duas grandes graças. A primeira fez com que o Senhor Jesus morresse por nós para perdoar os nossos pecados, a fim de irmos para o céu com Ele. A outra faz com que o Espírito Santo habite naqueles de nós que cremos, que fomos salvos, a fim de que possamos ter o poder de não pecar no futuro. Percebe quanto é difícil vencer o pecado? Tome a honestidade como exemplo. Fico a imaginar quantos de nós somos honestos. Tenho viajado muito, mas encontro poucas pessoas honestas. Dizer menos do que é preciso é mentira. Ser pretensioso também é mentira. Tente ser uma pessoa honesta e descobrirá quão difícil é tal tarefa. Tive um amigo que, em certa ocasião, encontrou-se com um assaltante que lhe exigiu dinheiro. Sendo crente, pensou que não podia mentir dizendo não ter dinheiro. Mas se ele dissesse que tinha dinheiro, o bandido levaria tudo, não lhe deixando nada. Finalmente ele disse que tinha dinheiro e deixou que o bandido levasse tudo o que ele tinha no bolso. Numa emergência dessas, ele poderia facilmente ter mentido para tentar salvar a si mesmo. Mas se quisesse ser verdadeiro com o Senhor, não poderia mentir. Muitas vezes, você pode ter um pensamento mau e do qual não consegue livrar-se. Pode ser que você odeie alguém e não consiga perdoar-lhe. Pode ser que você deseje criticar alguém ou disseminar a discórdia. Você pode mentir frequentemente e agir com astúcia. Deus sabe o quanto você pecou. Entretanto, Ele não somente perdoará todos os seus pecados, mas também colocará em você o seu Espírito, o Espírito Santo, para que você tenha o poder de vencer o pecado e ser uma pessoa pura. É esse o coração de Deus. É o que Deus deve fazer. Já o fez. Ouso dizer agora que no que se refere à salvação de Deus, não há problema do lado dele. O problema hoje está do seu lado. Se você vai crer ou não. Ouso dizer agora que Deus quer que você creia no seu Filho como Salvador, que você o aceite, que você compreenda que é um pecador, merecedor do inferno. Com referência a isto, vou ler algo que o próprio Senhor Jesus disse enquanto estava na terra. Note as suas palavras. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus filhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Isto está registrado em Mateus capítulo 23, versículo 37. Deus em Cristo está desejoso, mas os homens não querem. O Senhor chorou por Jerusalém. Como ele gostaria de proteger as pessoas na cidade, pois as amava, mas elas não quiseram permitir-lhe. Se houver alguém aqui que já percebeu, que está me ouvindo, perceber ser pecador, então saiba que o Senhor Jesus diz: eu amo, desejo salvá-lo. Você está disposto hoje a ser salvo? Não há dúvida quanto a Deus, mas está você disposto? Quem pode culpar a Deus se a pessoa ouvir o Evangelho hoje e for para o inferno no futuro? Permita reiterar o fato de que Deus o deseja e o ama. Quantas vezes Ele diz que o quer e você diz que não?
A outra passagem que merece nosso exame nas Escrituras é dito: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Este é o coração de Deus. Há outro versículo bíblico que gostaria de deixar com vocês que estão me ouvindo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Essas foram as palavras do Senhor Jesus a muitos judeus. João capítulo 5, versículo 40. Não é Deus quem não quer dar-nos vida. Somos nós que não estamos dispostos a receber vida. Portanto, compreenda, por favor, que se você tiver um desejo, pequeno que seja, de ser salvo, de ter a vida eterna, de ser liberto dos seus pecados e de ir para o céu, então compreenda claramente que você pode ter tudo isto, porque Deus está desejoso de dá-los a você. Pois qual é a vontade dele? Que todos os homens se salvem. Não tenha medo, pois não há problema no lado de Deus, o problema é inteiramente seu. Esta é a verdade. Certo homem encontrou-se com um pregador em Londres. Ele perguntou ao pregador se era ele que tinha pregado em Paris e se sabia que quem lhe dirigia a pergunta havia crido no Senhor Jesus naquela época. O pregador respondeu dizendo: é bom que você tenha crido. Continuou o homem: crie no Senhor Jesus naquele dia por causa de uma frase que o Senhor disse. Que frase foi? Perguntou o pregador. O Senhor, falando ao pregador, o Senhor observou que a tranca da porta do céu fica do lado de fora. Sim, deveras a tranca da porta do céu fica do lado de fora, de modo que se você não entrar, não culpe a ninguém mais a não ser a si mesmo. Se a tranca ficasse por dentro, você não poderia entrar ainda que o desejasse. Talvez Deus não quisesse destrancar a porta, ou pode ser que ele tivesse decidido selar a porta. Nesse caso, você teria de bater muito do lado de fora. Contudo, fique ciente disto. A tranca da porta do céu fica do lado de fora. E por isso o problema não é de Deus. Tudo depende de querer você entrar. Para concluir esse nosso vídeo, vou contar uma pequena história. Havia um professor cristão na Universidade de Oxford que tinha vários filhos que estudavam na mesma universidade. Em casa fazia aquele culto doméstico todos os dias. Seu quarto filho era a ovelha negra, como dizem, e sempre dava desculpa para não se reunir a família na hora do culto. Às vezes ele saía de casa antes do culto ou voltava quase na hora de estar terminando esta reunião de família. Certo dia ele chegou a casa e a família ainda orava e, chegando, ocorreu ouvir que eles diziam e ouviu o pai orando as seguintes palavras: ó Deus, meu quarto filho é um filho pródigo que gosta de jogar e de gastar dinheiro e não tem temor de ti, e etc. Esta era a oração do pai. Ao ouvir isto, o filho, ficou com raiva e disse consigo: por que o pai não orou pelos 3 primeiros filhos e somente por mim, o quarto? Não posso viver num lar assim. Imediatamente correu para o seu quarto, juntou suas coisas, pegou algum dinheiro do pai e deixou um bilhete dizendo: não sou digno de ser seu filho, não quero ser seu filho, vou-me embora, adeus. Esta foi a mensagem, as suas palavras deixadas no bilhete. Assim ele saiu de casa. Primeiro ele se hospedou em um grande hotel,
E ao diminuir o dinheiro, mudou-se para a casa de um amigo, que lhe disse: pode ficar aqui comigo, mas não por muito tempo. Embora eu seja seu colega de classe, seu pai é meu professor. Não ficará bem se ele descobrir. Nestas circunstâncias, ele logo teve de deixar a casa do amigo e mudar-se para um hotel pequeno, onde ficou até que se acabou o dinheiro. Com fome e com frio e sem abrigo, ele pensou em voltar para casa, mas estava por demais envergonhado para voltar durante o dia, por isso esperou até depois da meia-noite. Correu para casa, pensando em entrar pela janela, ou pelas janelas que tinham, mas todas elas estavam trancadas. Desesperado, tentou a porta da frente. Ao empurrá-la, a porta abriu-se com facilidade. Estava destrancada. Ele pensou estar com muita sorte. Cautelosamente dirigiu-se para o seu quarto, onde, para sua surpresa, ao abrir a porta, encontrou o pai sentado numa cadeira, virado para a entrada, virado para a porta. Ficou tão atônico que instantaneamente falou sem pensar: esta casa está totalmente desprotegida. Não trancaram nem a porta da frente. Bem, ao ouvir isto, o pai, tirando os óculos e tomando o filho pela mão, disse: meu filho, desde o dia em que você saiu de casa até hoje, o que já vai para mais de um ano, a porta da frente nunca foi trancada. Certamente que isto expressava o coração do pai. Não só por um mês, por uma semana, tinha a porta permanecido destrancada, nunca mais fora trancada desde o dia que já ia para mais de ano em que o quarto filho saíra de casa. Tal foi a demonstração do coração amoroso do pai. Quantas vezes nos vem o pensamento: sou pecador, Deus jamais haverá de querer-me, sou pecador demais. Mas permita-me apresentar-lhe as boas novas do Evangelho, de que ele jamais trancou a porta. Portanto, não há absolutamente nenhum problema da parte de Deus em lhe salvar, em lhe aceitar. O problema todo reside em você. Se hoje o pecador dispuser-se a vir a Deus, dizendo profundamente em seu coração: sou pecador, compreendi-te mal, entendi mal, mas sei que estás disposto a aceitar-me hoje. Este pecador será salvo, sim, pela fé, ele crendo no Senhor Jesus.